A paz do Senhor, irmãos. Irmão, sente um minutinho, por gentileza. Amém? Nós estamos estudando o livro de Lucas. Amanhã, se Deus permitir, será o terceiro áudio do Evangelho de Lucas. Começamos esse projeto no dia 4 de fevereiro e estudamos todo o livro de Mateus, todo o livro de Marcos e agora estamos no terceiro áudio de Lucas. Então, se ainda você não está participando desse projeto e gostaria de participar, se você tem mais familiaridade com o Google, você digita lá, por exemplo, IEPBC Mateus. Já vai aparecer todos os áudios de Mateus. Se você quiser ouvir Marcos, você digita IEPBC Marcos. No Google estou falando. Já vai aparecer os áudios de Marcos. Se você quiser ouvir Lucas, que amanhã vai ser o terceiro áudio, já tem 2 disponíveis. Você digita IEPBC Lucas, já vai aparecer esses 2 áudios de Lucas. Se você entrar no nosso canal do YouTube, obrigado, irmão, você vai ter lá as playlists dos nossos cultos aqui da igreja, o que acontece aqui na igreja. Então, por exemplo, você quiser ver o que está acontecendo na quarta-feira, você que talvez não possa vir na quarta-feira, é interessante que você venha participar, mas se você não pode vir por algum motivo, lá vai estar o curso Panorama do Novo Testamento. E aí você vai ter 11 estudos lá, porque vamos para o 12º. Se você quiser ver Escola Bíblica Dominical, por algum motivo você não pôde estar, você vai ter lá a playlist da Escola Bíblica Dominical. Tem 6 estudos. Hoje estudamos Igreja, o Meu Edifício, parte 2. E aí nós temos os louvores. Por exemplo, esse do Tiago, que ele acabou de louvar aqui, o Tiago, amanhã já vai estar lá no nosso canal do YouTube, numa playlist que está escrito Louvores e Adoração. E assim tem várias outras coisas, mensagens que edificam. Então lá tem todas as mensagens, esse ano de 2019 tem todas. Todas que foram pregadas domingo à noite, todas que foram pregadas na Escola Bíblica Dominical, todas que foram na quarta-feira, está tudo lá no nosso canal do YouTube. Quando você entrar, você se inscreva lá no canal também, divulgue entre os seus amigos e Deus vai abençoar de uma forma especial. Amém? Então, além disso, temos o nosso site, porque isso é jogado no site também, e nós temos no Facebook, a página da igreja do Facebook. E Deus tem abençoado grandemente. A pregação da Izinha mesmo do domingo passado, eu estava olhando hoje, tem muitos comentários, tem mais de 400 visualizações, e as pessoas têm ouvido, têm aprendido, e Deus tem abençoado as nossas vidas. Amém? E já que estamos no livro de Lucas, eu gostaria de pregar uma palavra hoje, que está no Evangelho de Lucas, e é somente em Lucas que está essa história. Então eu convido você a ficar em pé, vamos abrir no Evangelho de Lucas, e nós vamos ler no capítulo de número 15. Somente o Evangelho de Lucas narra esta história. Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 11. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Evangelho de Lucas. Esse capítulo 15 aqui, do Evangelho de Lucas, ele vai ao ar, o comentarista, são os nossos obreiros lá de Fortaleza, no dia 15 de abril. Então, dia 15 de abril vai vir um comentário do capítulo 15, segundo o nosso calendário, que está na revista da Escola Bíblica Dominical. E eu orando essa semana, quando eu recebi o convite para ministrar, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a falar sobre essa parábola, uma das mais importantes de toda a Bíblia, uma das mais importantes que o Senhor Jesus mencionou e falou essa parábola. Vamos ler então, quem encontrou diga amém. Quem está procurando diga espera mais um pouco. Amém, todos acharam. Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: vê o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pastor Gedeon Júnior já orou, poder assentar em nome de Jesus. Irmãos, como eu já disse, é uma das parábolas mais importantes da palavra do Senhor, bastante pregada, bastante comentada, conhecida no mundo inteiro. E quando você lê o versículo 1 do capítulo 15, fala que Jesus estava com os publicanos e pecadores. E as pessoas não gostavam muito dos publicanos, porque os publicanos não tinham dó de ninguém, cobravam os impostos mesmo, sem piedade. Muitos eram corruptos, eram avarentos, eram pessoas consideradas ladrões daquela época, porque os publicanos, a maioria, estava na corrupção e roubava. E se tivesse, por exemplo, naquele tempo, um Sérgio Moro, naquela época ali, com uma espécie de lava-jato, muitos estariam presos naquela época. Então Jesus estava com os publicanos, comia na casa deles, estavam com eles, porque Jesus não amava, obviamente, a prática deles, mas estava ali porque eram pecadores. E a Bíblia diz no versículo 1 que Jesus estava também com os pecadores, o povão, pessoas que estavam ali precisando da misericórdia do Senhor. E ele estava falando de um outro assunto, de uma outra coisa, de uma outra história. Só que quando Jesus estava ali, eu estava fazendo ontem um estudo, diz alguns comentaristas que tinha aproximadamente 16 mil pessoas ali com Jesus, com os publicanos e os pecadores. No versículo 1 fala que todos os publicanos estavam ali com Jesus. E aí Jesus falando de um assunto que ninguém sabe qual era, de uma história que ninguém sabe qual era, de repente tem duas classes chamadas fariseus e escribas que começam a murmurar. E no versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus olha para os fariseus
que eram aquelas pessoas que seguiam a lei à risca, seguiam ali a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, seguia ali a lei à risca, eram os religiosos da época, achava que estava fazendo tudo certinho, e o Senhor sabia que tudo que os fariseus faziam era da boca para fora. Eu gostaria até que a Mércia colocasse ali, por gentileza, só para os irmãos ver como é que era a classe dos fariseus, como é que o Senhor tratava os fariseus. Coloca por gentileza, irmã Mércia, Mateus 23, Mércia, por favor, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus. O Senhor geralmente, quando falava dos fariseus, também falava dos escribas. Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Continua. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Continuando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então o Senhor, vendo esse grupo de pessoas, fariseus e escribas eram aqueles que escreviam, estavam ali escrevendo a lei. Muito poucas pessoas sabiam ler, sabiam escrever naquela época, e os escribas, eles anotavam os documentos administrativos, registros históricos, tinha uma classe para isso. Muitos registros da palavra do Senhor foram escritos por escribas. Por exemplo, temos 2 escribas na palavra do Senhor com bastante destaque, Baruque e Esdras, eram escribas. E o Senhor vem falando com essas 2 classes. O Senhor tinha uma certa rejeição aos escribas, porque muitas das vezes ensinavam coisas erradas, e o Senhor então repreendia facilmente e com frequência os escribas. Então o Senhor tem que mudar o foco da sua conversa. Ele está com publicanos, ele está com os pecadores, ele tem que mudar o foco da sua conversa e direcionar aos escribas e fariseus. E o Senhor olha para os 2 grupos e vem contando 3 histórias no capítulo 15. Eu quero me ater à terceira história, que é a que nós lemos. Ele vem falando aqui do filho pródigo, e eu quero falar nessa noite sobre isso no nome do Senhor. Quando o Senhor fala essa história do filho pródigo, é para incluir esses 4 grupos que nós estamos falando aqui, para incluir os publicanos e pecadores, escribas e fariseus. Os irmãos vão observar que dentro dessa história do filho pródigo, o Senhor consegue incluir esses 4 grupos de pessoas. Então o Senhor vem dizendo o seguinte: tinha um homem que tinha uma fazenda, era muito rico, e tinha 2 filhos. E o mais moço pede a herança que pertence. Isso era uma grande afronta. E tinha a herança com o pai vivo. Era uma afronta ao patriarca. Segundo a lei, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança. O filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. Então era uma afronta porque o pai não tinha morrido ainda. E ele então chega para o pai e fala: eu quero a parte da herança que me cabe. Eu não quero mais ficar nessa casa, eu quero sair, eu quero curtir a vida, e eu quero então a herança que me pertence. E de repente o pai olha para o filho e concede o desejo daquele filho. Não era para ele sair de casa, tinha o tempo certo. E aí aquele filho, talvez por influência de amigos, ou até mesmo por influência do próprio diabo, ouvindo ali no seu ouvido, pede a herança do seu pai, sai de casa, vai curtir a sua vida. Talvez ele pensava assim: meu pai não vai morrer agora, porque quando ele pede a herança, na verdade, ele quer que o pai morra. Em outras palavras, já que o senhor não morre, já que o senhor não vai morrer agora, então me dá logo a herança, que eu já resolvo a minha vida, já saio e já faço o que tenho que fazer. E aí a Bíblia diz que dias depois, o pai, juntando tudo, deve ter repartido as terras, algum dinheiro que tinha a herança, e aí entregou para esse filho. Agora, quando você olha para esse texto, quando ele vai para uma terra longínqua, é onde diz a palavra do Senhor, você tem que imaginar um filho saudável, tem que imaginar um jovem bonito, saudável, bem vestido, cheiroso. Ele sai de casa porque ele tinha o melhor, né, da sua casa.
Tudo do bom e do melhor esse menino tinha dentro daquela fazenda. Então a figura que nós temos que ver agora é um menino bem vestido, é um menino bem saudável, é um menino cheiroso, é um menino cheio de vida, cheio de saúde. E ele então sai daquela fazenda para uma terra longínqua. E quando ele sai para uma terra longínqua, na cabeça de um judeu, naqueles dias terra longínqua significava longe da linhagem de Israel, fora do ambiente do convívio da descendência de Abraão. Ele saiu para uma terra longe, não foi por uma cidade vizinha ali com 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Ele escolheu o local mais longe para ele ir, e ele pega toda aquela herança, agora bem vestido, agora cheiroso, um rapaz saudável, cheio de vida, cheio de sonhos e tudo, pega aquela herança e vai para uma terra longínqua. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 13: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando nós lemos a palavra do Senhor dissolutamente, talvez nós não temos assim um conhecimento do que significa realmente essa palavra. E ontem à noite em casa eu fiz esmiuçar esta palavra dissolutamente. Eu até coloquei ali no telão para os irmãos verem, esmiuçando esta palavra, o que realmente significou na vida desse jovem quando ele vai para uma terra longínqua e ele desperdiçou dissolutamente. Desperdiçar é pegar até o último talo. É ali pegar o que não tinha mais jeito, rapou tudo o que tinha. Olha lá, dissolutamente. Quando ele pega a sua herança e vai para uma terra longínqua, e a Bíblia fala que ele gastou tudo dissolutamente, é isso que significa, de modo libertina ou devassa, em que há libertinagem e devassidão. Continua, libertinagem, licenciosidade de costume, conduta de pessoa que se entrega imoradamente a prazeres sexuais, a prática do libertino e devassidão. Continua, o que é devassidão? Depravação de costumes. Depravação, alteração prejudicial na saúde, perturbação física. Dentro dessa perturbação física, olha o que aconteceu com esse jovem, essa terra longínqua, quando ele gastou tudo dissolutamente. Ele teve sensação de tontura, desequilíbrio, desordem, confusão na mente, transtorno, irregularidade no funcionamento de um sistema, degradação moral, perversão, corrupção, efeito de estragar, alterar para pior. Pessoas depravadas adquirem fascínio pelo ato sexual e se tornam pessoas obsessivas, modificando sua conduta e tornando-se doentes mentalmente. Continue, irmã Messa, por gentileza. Obsessão, motivação irresistível para realizar um ato irracional que contraria a clareza mental, o bom senso ou o julgamento preclaro, insensato. Obrigado. Deu para entender o que aconteceu com esse jovem? Todo tipo de orgia, com as meretrizes, se afundou nas drogas, na bebida, nos prazeres sexuais. Ele acabou com a sua vida. Então ele começou a ficar doente, ele começou a passar por privações, por lutas, por dificuldades. Então quando ele sai, não é para curtir a vida, ele sai para estragar a sua vida. Ele tinha tudo dentro de casa, era um rapaz saudável, era um rapaz bonito. Se você entrar lá no Google e digitar pessoas que estavam envolvidas, que estão infelizmente envolvidas no crack, você pega lá 5 anos, coloca o antes e o depois, a ver como é que a pessoa está hoje. E aí, irmãos, ele saiu e foi para uma terra viver dissolutamente. Cada dia era uma garota de programa diferente. Estava ali tomando cachaça, estava ali se drogando a cada dia, a cada instante, e a vida dele foi se arruinando. É isso que o diabo quer fazer. Quando o Senhor criou ali a imagem e semelhança, Deus criou o homem conforme a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Então o diabo quer pegar essa imagem que Deus criou e transformar em algo irreconhecível. E esse homem, esse jovem, pega todos os bens do pai, vai para uma terra distante, vai para uma terra longínqua, e ali
ele acaba com a sua vida, ele estraga tudo, ele acaba com a sua saúde. E a Bíblia diz que gastando tudo, no versículo 14, houve naquela terra uma grande fome. Ele desperdiçou, ele começou a passar necessidade. Passar necessidade é o que? Sofrer. Ele começou a sofrer, ele começou a sentir dores físicas, ele começou a ser acometido de doenças, ter danos, prejuízos, decair, perder, degradar. Então, esse jovem que acaba de sair da casa do pai já não é mais o mesmo. O semblante dele já está acabado, ele já está destruído, ele está numa vida de miséria, de pecado, está longe da casa do pai e está se afundando a cada dia, gastando tudo que ele tem ali com as meretrizes e naquela terra longínqua, longe da casa do pai. Então, esse jovem estava nesse estado, ele tinha saído da casa do pai, estava dissolutamente com tudo aquilo que eu falei ali, e agora está acabando tudo, ele está gastando tudo, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, e a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. Como não tinha mais o que fazer, chegou ali para uma pessoa que ele era judeu, obviamente pelo texto, pela história que Jesus contou, porque estava contando para os judeus. Ele procura um emprego, e o único emprego que tinha para ele era cuidar de porcos. Era um gentio, obviamente, ele foi cuidar daqueles porcos, porque era o único emprego que ele tinha. Agora, para piorar a situação, para abaixar mais o nível do estado desse jovem, quando ele chega para cuidar daqueles porcos, ele começa a ter uma função. Qual é a função? Dar comida para os porcos. Quando eu era militar, lá no RCG, no posto 12, o Ivan conhece muito bem o primeiro RCG, Regimento Cavalaria e Guarda. No posto 12 tinha a pocilga. E ninguém queria ir para o posto 12, porque era a pocilga lá. Irmãos, terrível. O que é pocilga? Curral de porcos, local imundo, sujo, desorganizado. Então tinha uns 20 porcos lá nesse curral. E nós tirávamos serviço lá, mas ficávamos mais afastados. E eu lembro que chegava ali a comida do rancho, naquele balde grande, jogava para aqueles porcos. E ali eles pisavam naquela lavagem. E ali pisava e comia, era uma coisa terrível. E esse jovem estava ali dando comida para aqueles porcos. Dando comida, porque era o serviço que ele arrumou. Ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais saúde, ele não estava mais bonito, ele não estava mais cheiroso, ele não estava mais vestido, ele estava no fim do poço. E quando ele chega naquela pocilga ali, para cuidar daqueles porcos, naquele curral de porcos, algo terrível acontece. Ele quer comer aquela lavagem. Ele quer se alimentar daquela lavagem. Olha onde é que o diabo consegue colocar uma pessoa que sai da casa do pai, que sai dos caminhos do pai, e aí ele quer comer esta lavagem. Agora interessante, ele quer comer, mas não consegue. Ele deseja comer aquela lavagem, mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele não tinha amigos naquela terra distante. Ele não tinha amigos, porque ele queria comer e nem dava nada. Imagina a cena: chorando, descalço, unhas sujas, cabelo grande, rasgado, pés cortados, fraco, debilitado, vendo porcos na sua frente, não tinha amigos. As meninas já sumiram há muito tempo, os amigos já sumiram há muito tempo. E quando estava com grana, estava cheio de amigos. E quando estava com bens, estava cheio de amigos. Mas quando tudo isso acaba, porque o mundo só traz ilusão, quando tudo isso acaba, os amigos vão embora, e está esse jovem aqui, ó, na frente daquele tantos de porcos, querendo comer aquela lavagem. Uma coisa é você desejar comer uma pizza. Ei, irmão Moisés, uma pizza com Coca-Cola. Meu filho só fala em hambúrguer, misericórdia. Comer um hambúrguer. Uma coisa é você desejar comer uma picanha. Uma coisa é você desejar comer alguma coisa. Agora, desejar comer lavagem de porco, tudo sujo, pisoteado. Ele queria comer aquilo ali, irmãos, porque a fome era muito grande. Você nunca passou fome, acredito. Nós temos vontade de comer,
tem aquela fome assim, tu vai lá, come, faz alguma coisa e come, resolvido o problema. Ele não tinha uma casa, ele não estava dentro de uma casa, ele não tinha dinheiro para alugar um local para ele viver, ele não tinha um amigo para ligar, mandar um zap se tivesse naquela época, resolver alguma questão, não tinha. Ele estava sozinho numa terra longínqua, sem dinheiro, querendo comer ali aquela lavagem. E a Bíblia diz então que ele cai em si. Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais a quem recorrer. Não tinha mais a quem pedir ajuda. A única ajuda que ele tinha era aquela comida, mas nem isso ele estava conseguindo. Nem isso ele estava conseguindo, então a Bíblia diz que ele cai em si. E aqui, irmãos, quando a Bíblia fala que ele cai em si, no versículo de número 17, e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando ele cai em si, em outras palavras, que besteira que eu fiz da minha vida. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu estou fazendo aqui na frente desses porcos? Meu Deus, o que eu estou querendo comer essa comida nojenta? E ele cai em si. E a Bíblia diz então que quando ele cai em si, ele lembra lá da casa do pai. E ele fala: quantos trabalhadores tem lá na casa do meu pai? Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Tem situações, há momentos na vida que nós temos que cair em si, irmãos. Cair em si e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo aqui, nessa situação tão terrível aqui no meu trabalho? Tem momentos que temos que cair em si. Ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai, e ele fala: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele foi ensaiando um discurso. Ele fala: eu vou me levantar, e eu vou caminhar aqui. Ele foi ensaiando o discurso. Vou chegar para o meu pai, eu vou falar: não precisa nem me tratar mais como filho, porque a partir do momento que ele pediu a herança, ele perdeu tudo. E ele foi ensaiando esse discurso ao longo do caminho. Ele falou assim: eu vou me levantar, vou chegar no meu pai, vou pedir perdão, vou falar que não precisa nem me tratar mais como filho, e aí eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz então que ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E aqui o evangelista Lucas não fala mais aqui na vida desse jovem. Só vai falar quando o pai ao longe vê o filho, e quando o filho fala: pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando ele vai começar a falar, o pai não deixa ele falar mais. Aqui é a figura dos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores representados aqui na vida desse jovem. Aí entra o filho, aliás, entra o pai do filho pródigo, que é exatamente aí a figura de Deus, do pai. E quando ele olha para o filho, olha que interessante, já está tudo pronto. A roupa já está pronta, o anel já está pronto, a sandália já está guardada, o bezerro cevado já está sendo alimentado com a melhor água, com a melhor ração. E quando aquele jovem aparece, o Senhor vem dizendo o seguinte: não precisa falar mais nada. O pai abraça, o pai beija, e aí o pai fala: pega lá a melhor roupa, vamos vestir o meu filho, coloca um anel na mão, sandália nos pés, trazer o bezerro cevado, e matai e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele reconheceu o filho. O filho não era aquele jovem bonitão que tinha saído da casa do pai. Quando esse filho chega, já é uma outra pessoa. Já está muito mais velho, já está muito mais acabado, já está totalmente destruído. Mas mesmo assim o pai o reconhece e trata da melhor forma. E aqui acontece uma restituição imediata.
restituição da casa, dos bens, de tudo aquilo foi uma restituição imediata. E aí, meus amados irmãos, de repente você saiu da casa do pai e está nesse processo aí, pensando, talvez está pensando em ir para uma terra longínqua, sair da casa do pai, ou você já saiu, mas ainda não chegou a esse estágio de querer comer ali a comida dos porcos. Mas sempre o nosso Deus estará com os braços abertos para te receber e para te entregar a vitória, para te restituir, entregar tudo em dobro, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Só que essa história da parábola do filho pródigo, quando o Senhor falou para os escribas e fariseus, era justamente para mostrar a postura do outro personagem, que é do filho mais velho. O filho mais velho representa os fariseus e os escribas. Porque qual foi a atitude do filho mais velho? A atitude do filho mais velho está no versículo 25. Olha só a atitude do filho mais velho. Aqui representa os escribas e fariseus. Ele estava dentro da casa do pai o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo estava perdido. Olha o que ele diz aqui no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. O menino sai de manhã, não tem festa nenhuma. Sai de manhã, está tudo certo. E quando volta, tem festa, tem dança, tem lá o boi cevado lá na brasa. E ele fica assustado com aquilo, ele chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo aí na minha casa? Ele fala: está sabendo não? O seu irmão voltou, são e salvo. E o seu pai ficou tão feliz que mandou matar lá o cevado, o bezerro cevado, chamou ali um grupo de músicos, e aí está tendo essa festança aí, para que você possa se alegrar também. O filho ficou indignado, diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 26, 27, 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste no bezerro cevado. Olha que interessante, irmãos. Aqui representa, como eu já disse, os fariseus e os escribas. Então esse menino, esse filho mais velho, estava perdido dentro da sua própria casa. E infelizmente há muitas pessoas perdidas dentro da casa do pai. Pessoas que estão aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, eu falo no meio geral das igrejas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas, porque estão longe da casa do pai, por alguns motivos. Primeiro, olha só, esse filho representou os escribas e fariseus, que se consideravam santos e desprezavam os outros. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo deveres, sem se enveredar pelo pecado, pelos corredores escuros do mundo, e ainda assim estão perdidos. Eles não têm alegria com os filhos mais novos, aqueles que talvez entram perdidos, que saem do lamaçal do pecado, e muitas das vezes ficam longe do pai, porque acha que tem uma vida com mais santidade, e resolve se afastar. E quando nós vemos aqui esta parábola, olha só que interessante aqui, irmãos. Ele sente injustiçado pelo pai. Esse jovem acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o irmão. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, perdão e restauração. Quando nós vemos uma pessoa entregando a vida para o Senhor, louvando a Deus, se destacando no meio da igreja, nós temos que nos alegrar. Temos que ver que ali foi um ato de misericórdia. Uma pessoa, por exemplo, vivia no crack, que o diabo pegava ali, irmãos, e tirou aquela imagem e semelhança do Senhor, e colocou uma pessoa ali, simplesmente sem vida, acabada, destruída. Uma pessoa que está no mundo da cachaça, do álcool, das drogas, da prostituição. Aí o Senhor, pela infinita misericórdia, consegue
trazer para a presença dele. Alguém foi lá, evangelizou, pregou a palavra, diz que Jesus salva, cura, liberta. Aí ele consegue se levantar, ele consegue tomar uma posição, tomar uma atitude. Aí vem, entrega a vida para o Senhor, e aqui o Senhor começa a transformar a vida dele. Mas infelizmente tem pessoas que conseguem ficar distante, não se alegra com essa postura do filho que voltou para a casa do pai. E o Senhor falando para esse pai mais velho, que ele tinha que se alegrar. Ele fala claramente: esse teu irmão, ou seja, não é meu irmão. E o Senhor fala para ele: esse teu irmão, aliás, esse teu filho, ou seja, não é meu irmão. Quando ele fala para o Senhor, esse teu filho, o Senhor fala para ele: esse teu irmão. Ou seja, ele é meu filho, mas ele é teu irmão. Se é filho de Deus, ele é teu irmão. E aí nós temos que nos alegrar. Olha outra coisa aqui: o ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. O jovem pródigo cometeu vários pecados fora, mas ele também estava cometendo pecados dentro de casa, da casa do pai. Ele queria tudo para ele, ele queria a herança também para ele, mas ele estava ali cuidando dos bens do pai, dos gados do pai, da fazenda do pai. Mas aí o que acontece? Ele começou a ter ódio, e a Bíblia fala sobre 3 pecados na área da imoralidade, e fala 9 pecados na área da mágoa, do ressentimento e da ira. Então ele não era melhor do que o filho que estava fora. Ele estava no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma situação. E aí o Senhor fala exatamente para os escribas e fariseus, mostrando aquele filho mais velho, dizendo o seguinte: eu estou para pecadores, para publicanos, para os que estão doentes, mas se é meu filho, também é seu irmão. Então olha só, para encerrar, pessoas que vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer, vive na casa do Pai, mas sente-se escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Quantos na igreja, mas nunca sente o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo, vive como órfão, sozinho, curtindo uma grande solidão e insatisfação dentro da casa do Pai. Estão na casa do Pai, mas estão tristes. Olha só que esse filho mais velho nunca havia desfrutado de um bezerro do pai, um churrasco com os amigos. Ele mesmo fala: tanto tempo na tua casa, te servindo com amor, te servindo com alegria, nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Ele nunca conseguia desfrutar das coisas do pai. Infelizmente muitos dentro da igreja não estão conseguindo desfrutar das coisas do pai, porque dentro do seu coração tem uma amargura, tem um rancor, tem alguma coisa que está impedindo dele sentir o prazer de estar na casa do Senhor. Muitos talvez venham porque tem que vir, é um domingão, não vou ficar em casa, então eu vou para a igreja, mas está longe, está afastado do Pai, está longe da presença do Pai. E nessa noite nós estamos aqui para dizer que tem Pai tanto para o filho que saiu, mas também tem Pai para aqueles que estão dentro da casa, mas não está sentindo nada do Pai. E aí, irmãos, Deus tem uma vida abundante. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. E muitos estão vivendo um cristianismo pobre, vivem sem alegria, sem banquete, sem festa, na alma, trabalhando e servindo, mas sem alegria. Virou aquela coisa de liturgia. E Deus tem uma vida de abundante, Deus tem rios de água viva, Deus tem riquezas insondáveis do Evangelho, Deus tem a suprema grandeza do seu poder, Deus tem a paz que excede todo entendimento, Deus tem alegria indizível e cheia de glória, Deus tem vida de delícias para a sua alma. Esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai, mas ele sabia que o pai estava sempre ali. O Senhor chega para ele e fala assim: filho, tudo que está aqui é teu. Tudo que está aqui é teu, a herança também é toda tua. Tudo que tem dentro dessa casa é nosso, meu irmão.
todo o amor de Deus é nosso, toda a misericórdia do Senhor é nossa, toda a unção do Senhor, toda a glória do Senhor, todo o poder de Deus é nosso. Agora nós temos que colocar no nosso coração, nós não podemos olhar para o filho mais novo que está lá fora e achar que somos melhores do que eles. Nós temos que olhar para nós e falar: eu tenho que estar na casa do Pai, mas eu tenho que estar próximo do meu Pai. Eu tenho que olhar para o filho do Pai e falar: é meu irmão, e se alegrar, não querer ficar fora da festa, mas participar da festa e se alegrar e receber a bênção do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, o mesmo pai que saiu ao encontro do filho para abraçá-lo, sai para conciliar este filho. É o mesmo pai que sai para pegar o filho pródigo e trazer e trocar todas as vestes. É o mesmo pai que sai para poder falar para o filho: esse teu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O remédio para esse filho era o mesmo para o outro: confessar o seu pecado. Os dois estavam em pecado, os dois estavam distante do pai. Só que um pegou a herança e quis sair e gastou absolutamente e foi embora. Só que lá na frente ele ainda lembrou do pai. Lá na frente ele ainda lembrou da casa do pai. E esse filho, dentro da casa do pai, ainda transgredia um mandamento importante: amarás o teu Deus conforme todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não amava nem a Deus e nem amava o irmão. Então o pecado dele era muito pior. E o Senhor disse aquilo para os escribas e fariseus, para dizer assim: ó, vocês estão precisando da mesma misericórdia que eu estou aqui com publicanos e pecadores. O Senhor pode também salvar os escribas e fariseus. Irmãos, eu convidei o irmão Jeuel para cantar um louvor, e eu quero que você, durante esse louvor, sentados, feche os seus olhos, e você vai ouvir esse louvor. E ao final do louvor, um ato de coragem. Se você está na casa do Pai, mas sente distante do Pai, você vai sair do seu lugar e vai ficar desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo. E se você está afastado da casa do Pai, está pensando em sair da casa do Pai, ou já saiu, mas quer voltar para a casa do Pai, você vai ficar aqui do meu lado direito. E depois, se você estiver aqui na frente, eu vou convidar a pastora Loide para fazer a oração, e Deus vai estar abençoando de uma forma especial você que quer voltar dos caminhos do Senhor. Eu estava ali na cabine de som agora, pastora Loide, e chegou um rapaz ali, e eu tentei segurar ele ali para ficar no culto, mas ele acabou indo embora. Ele estava com a mão enfaixada. E ele falou assim: ó, vou ter que ir embora agora. Eu falei: não, fica no culto, daqui um pouquinho a gente termina. Ele: não, eu tenho que ir embora. E eu falei: o que foi isso na sua mão? Ele falou assim: não, isso aqui é porque eu espanquei a minha sobrinha. Mas Deus foi tão misericordioso que não permitiu que acontecesse nada grave com ela. Tentei segurar ele ali, mas não teve jeito. Então, irmãos, nós temos que começar a olhar para essas pessoas. Nós temos que começar, porque olha só, tem três posições diante dos perdidos. Primeiro, odiá-los, não vou querer papo com eles. Segundo, tratá-los com indiferença, não tem nada a ver comigo, tá, deixa quieto. Ou recebê-los quando vier até nós, ou ainda buscá-los. E aí, irmãos, não sei quem é, parou ali, mas vamos depois estar orando para Deus fazer a obra dele. Então nessa noite, irmão, você está aqui tão distante, mas eu venho para a igreja, pastor Heber, eu estou participando dos cultos, mas você está longe, você está distante, não sente aquele desejo de estar perto do Pai, próximo do Pai. Você vai sair do seu lugar, é um ato de coragem. Deus vai abençoar a sua vida, vai ficar desse lado. E você que se reconciliar, quer voltar para a casa do Pai, vai ficar desse outro lado. E nós vamos estar orando.
e Deus vai estar abençoando em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Vivo só pra ti. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Me conhece. Se alguém nessa noite quer se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar. Vamos estar orando pela sua vida. Quem se sente aqui dentro, mas se sente tão longe do Pai, saia do seu lugar também. Nós vamos estar orando pela sua vida. Teu amor é bem maior, glória a Deus, do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair, glória a Deus, teu olhar de amor, Senhor. Pode vir, minha irmã, tem mais alguém? Pode vir à frente. Volte para a casa do Pai nessa noite. Aleluia. Eu quero estar bem junto a ti. Aleluia. Tem mais alguém por si nessa noite? Nos teus braços O mundo não tem nada para oferecer. Glória a Deus. Irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vida, meu Pai. Tudo que eu sou está em ti. Está no seu lugar na frente, em nome de Jesus. Eu quero estar na casa do Pai. Glória a Comer em Deus. tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou está em ti. Vivo só pra ti. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Quero estar na casa do Pai. Deus te salvar, te Comer em tua reconciliar. mesa, meu O nome Pai. dele vai ser glorificado nessa hora. Para ti, vivo só pra ti. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão? Saia do seu lugar e vem à frente. A irmã aqui está aceitando a Jesus. Quem mais quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Saia do seu lugar e vem à frente. Esteja dentro da casa do Pai. A irmã está aceitando ou reconciliando? Márcio, aceitando ou reconciliando? Aceitando e reconciliando. O Heitor está se reconciliando com o Senhor.
irmã está, a namorada, a esposa está aceitando a Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar nessa noite? Quando aquele jovem saiu da casa do pai, que eu coloquei ali, sinônimo, né, pastor Gedeon? Sinônimo, os sinônimos daquela palavra dissolutamente. Olha o que aconteceu. Mas ele levantou e voltou para a casa do pai. Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Saia do seu lugar para Deus abençoar a sua vida, te dar uma vida de paz, de abundância, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Mais alguém? Pastor Aloide, duas aceitando a Jesus e o Heitor se reconciliando. Vamos dar um aplauso ao Senhor, igreja. Mais forte, irmão. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Louvado seja Deus. Paz do Senhor, minha irmã. A partir de hoje você passa a ser uma serva de Deus. Amém? Para lutar conosco, para nós chegarmos ao céu. Olha, irmãos, que exemplo bonito. Nossa irmã não tem 15 dias que aceitou Jesus, né? Ela já trouxe uma para Jesus. Não é? Graças a Deus. Já está aqui a sua amiga, né? Sua amiga. Já está aqui também. Irmãos, não esqueçam, vamos orar. Mas ela já é amiga dela. Ah, não, foi você que trouxe também? Ah, eu pensei que você que tinha trazido. Ah, você, todo mundo já sabe que você é o evangelista aqui da igreja. Glória a Deus, né? Então, graças a Deus, eu entendi que era a irmã que tinha trazido. Vamos orar pelo esposo da nossa irmã, para que ele venha logo aceitar Jesus, né, irmã? Vocês estão vendo essa criancinha no braço dela? 19 anos ela pediu ao Senhor um filho e não teve, né? Aí Deus deu esse filho para ela. E ela precisa de uma bênção muito especial. E depois os irmãos orem também em casa pela vida da irmã. Como é seu nome? Idalina. Certo? Para que nós possamos ver o seu esposo servindo a Deus aqui. Ele esteve aqui domingo retrasado. Cá, meu filho. Deixa eu te dar aquele abraço. Não é o do pai, mas é um abraço do céu. Nós, esse menino aqui é o futuro pastor da nossa igreja. Quando ele se desviou, eu fiquei tão triste. Oi, meu filho. Esse menino prega. Esse menino é uma bênção. É um servo de Deus. E eu creio, meu filho, que nunca mais Satanás vai atrapalhar a tua caminhada. De agora por diante você vai servir ao Senhor de todo o teu coração. Ela é esposa, sua esposa. Vem cá. E você vai ajudá-la. Tá? Vão servir a Jesus juntos. Glória a Deus. E a criança? Já é filho. E já vem outro. Glória a Deus. Em casa dele. Deus te abençoe. É que vocês conhecem, né? Eu esqueci teu nome, querido. O Márcio. Tá? O Márcio ainda andou passeando um pouco, mas ele está aqui. De uns dias para cá, começou a vir. E ele agora está conosco aqui na igreja. Não é, Márcio? Você também merece um abraço. Glória a Deus. Deus te abençoe. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, igreja. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por estas duas almas que a partir de hoje, Senhor, estão na tua presença. Pai, coloca um anjo especial ao redor de cada uma delas. Que elas sejam guardadas, que elas sejam amparadas. Senhor, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, conforme diz a tua palavra, neste momento cubra
cubra a tua filha e venha perdoá-la de todo pecado, aleluia. Senhor, também a minha irmã, a esposa do meu irmão, que veio esta noite, e neste momento ela possa ser perdoada de todo pecado, Pai. Amém, Senhor. Um minutinho. Minha irmã, a senhora aceita esta oração que foi feita? Aceita que Jesus Cristo está te perdoando agora? Vem cá, filha. Você crê que Jesus Cristo está te perdoando agora? Glória a Jesus. Então, vai orar por vocês agora. Senhor, recebe estas vidas. Escreve o nome delas agora no livro da vida, Pai. Escreve, aleluia. Porque tu derramaste o teu sangue por elas e tu as amas muito. O irmão Josué, teu servo, trouxe esta irmã. O outro irmão, Senhor, trouxe esta. E neste momento, Senhor, que o nome delas, além de ser escrito no livro da vida, possa permanecer escrito até o dia que elas partirem desta terra, e que elas tenham força para lutar contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Vem cá, meu filho. Você está reconciliando, né? Senhor, recebe teu filho. Teu filho que hoje volta à casa paterna. Recebe. Senhor querido, eu sei, Pai, a alegria que tu estás. Os céus já estão em festa. A festa no céu quando uma alma se arrepende. A festa quando uma alma volta aos teus pés. E nós também estamos em festa com teus filhos. Nós não queremos ser como o filho que ficou em casa e não gostar, mas nós estamos felizes. Eu estou muito feliz. A igreja do Senhor está muito feliz. E que o nosso irmão agora sinta-se recebido e amado por todos nós. Novamente, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. E que a partir de hoje, todos nós possamos estar te servindo de todo o nosso coração. Amém, Jesus. Quem está feliz pela vida dos nossos irmãos, dê uma salva de palmas para ele. Fale, né? Irmãos, sabe aquela oração que nós fizemos no início? O problema já foi resolvido, viu? Eu estava aqui muito preocupada naquele momento, mas o Senhor já resolveu. Graças a Deus.